Tá conectando, aê! Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. E você? Tudo. Dessa vez eu coloquei só um pequeno, só isso aqui, porque da outra vez eu bebi umas 3 taças, saí daqui trançando as pernas da última live que a gente fez. Ai, ai. Fim de semana pode, né? Deixa eu Então, aumentar o... Não, mas daí eu tinha que gravar um vídeo para o clube de leitura da Mari, e aí eu gravei tudo errado, meio escuro, não foi legal. Deixa eu te perguntar, você se incomoda de ficar os comentários aqui? não, Para a sem gente ver problema umas algum. perguntas e tal, porque Claro. esse é um tema bastante polêmico, né? Não, claro. E acho que as pessoas vão ter mais perguntas mais para frente. Daí a ideia aqui até para apresentar para o pessoal é entrevistar um pouco o Hélio e falar também um pouco do que eu acho a respeito da visão austríaca dessa coisa da impressão do dinheiro e da expansão monetária que tem sido falada de novo durante essa semana por causa de uma declaração do Henrique Meirelles e também outras pessoas que acabam falando disso, né? É, nessas épocas de crise, etc. Então, a ideia é mostrar um pouco da visão austríaca sobre isso e do que já aconteceu desde 2008 com a crise, que teve aquele quantitative easing dos Estados Unidos, e aí e as pessoas falam, mas conseguiram imprimir dinheiro naquela época, não gerou inflação, mas não é bem assim porque tem o endividamento. Então, tudo isso, esses são alguns tópicos que eu queria falar. Então, para quem não conhece, o Hélio é presidente do Instituto Mises Brasil. É, você tem mestrado ou doutorado em economia, Hélio? Eu nunca sei. Nenhum dos dois, eu não sou economista de formação. Para mim é como se você fosse, então tudo bem. Economista, Eu, você é inclusive, engenheiro, né? eu sou engenheiro eletrônico e eu fiz um MBA em finanças na Columbia University. Ah, MBA, tá certo. Beleza. Então, assim, eu queria começar com essa pergunta inicial, Hélio. Na verdade, não é nem só uma pergunta, mas eu vou ler aqui um trecho do que o Henrique Meirelles falou. Eu Tá? vi uma entrevista dele rapidamente na rádio, na sexta-feira, se não me engano. Ele estava explicando que ele disse, quando ele disse imprimir dinheiro, ele não quis dizer imprimir dinheiro, que é aquela coisa, né? Mas ele falou o seguinte: o Banco Central tem grande espaço para expandir a base monetária, ou seja, imprimir dinheiro na linguagem mais popular e, com isso, recompor a economia. Não há nenhum risco de inflação nessa situação. E daí todo mundo ficou puto da vida, falando: meu Deus, se o Meirelles está fazendo isso, socorro. E as pessoas Não começaram a me chamo perguntar, Meirelles. não chama mais o Meirelles. E as pessoas começaram a perguntar, tá bom, mas será quem que tem razão nessa história? Vi muita gente comentando no Instagram coisas do tipo, isso que eu falei do quantitative easing nos Estados Unidos, que não gerou uma inflação, mas em contrapartida tem um endividamento monstruoso. Então, eu queria saber de você por onde começar essa discussão. Vamos lá, a gente precisa entender como funciona esse bicho monetário que é o Banco Central. Que é um bicho diferente do Tesouro Nacional. O bicho Tesouro Nacional é uma conta que o governo tem, que recebe impostos e faz os gastos públicos, paga funcionários públicos, faz os programas de governo, educação pública, etc. Esse é um bicho que tem a sua jurisdição. O Banco Central ele tem uma jurisdição completamente independente e deve ser assim, porque toda vez que essas duas se misturaram no mundo inteiro deu um problemão. E essa outra jurisdição, que é o Banco Central, ele tem o poder de criar dinheiro através da monetização, nome complicado. Você pega, por exemplo, um ativo, como por exemplo essa garrafa, e o Banco Central diz o seguinte: banco, eu hoje, essa semana, eu estou comprando garrafas. Se você me der a garrafa, eu te dou o dinheiro que não existe antes, que não existia até agora. E assim, através de uma atuação como essa, o Banco Central se propõe a administrar a quantidade de dinheiro da economia para supostamente estimular a economia, né? Para supostamente melhorar a prosperidade da economia. Uh, Alguns economistas, não só os austríacos, mas também os monetaristas, vão dizer o seguinte: olha, se o Banco Central faz esse tipo de criação do dinheiro, comprando títulos ou garrafas, não importa, ele compra alguma coisa que não é dinheiro, que você não pode entrar na padaria e comprar pão com esse negócio, e ele te dá um dinheiro que não existia. Algumas escolas de economia, como a Chicago,
austríaco e algumas outras vão dizer, olha, quando o Banco Central faz isso, ele gera distorções na economia. Ele interfere na taxa de juros da economia, que é uma confusão, porque isso é um preço muito importante. Ele gera inflação em determinadas condições, geralmente gera inflação de preços, como as pessoas conhecem, e quanto mais ele fizer disso, mais gera inflação, e pode então fazer uma hiperinflação. Então, isso é o que está em jogo. No entanto, em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, o mercado, Renata, destrói dinheiro. E aí é que vem o início da confusão de se deve ou não fazer e o quê. Porque no momento da crise tem empresas que não pagam, e aí, se ela não pagou uma dívida dela, esse dinheiro foi destruído, esse crédito foi destruído. Então você tem uma força de desalavancar o sistema financeiro, de diminuir a quantidade de crédito e dinheiro no sistema, porque eles estão sendo destruídos, esse dinheiro está sendo destruído por conta da crise. E aí, em um momento de crise, né, aí vem o seguinte, ora bolas, aí vem sempre o que os formadores de políticas públicas tendem a fazer. Eles esperam o momento da crise e aí dizem, agora, nesse momento, nós não podemos deixar essa destruição dessa massa monetária, dessa massa de crédito. E um austríaco como eu fica simpático a isso. O problema que eu fico não simpático é porque o senhor não pensou nisso antes e parou de fazer dinheiro para burro muito mais do que a capacidade da economia é capaz de absorver durante 10 anos. Então, essa que é a grande discussão. Porque quando você chega no momento agora, aí é quase como você dizer assim, você vai deixar algum banco quebrar? Fica muito difícil politicamente você deixar um banco quebrar. Assim como é também muito difícil politicamente você aceitar uma enorme pressão deflacionária, de compressão da massa monetária, que acontece nesses momentos. Mas aí a discussão já teria que ter acontecido antes. Então é por aí que começa a discussão teórica, que é tão confusa, e eu reconheço. Que, por exemplo, comentando sobre o Meirelles, o que ele está dizendo faz até algum sentido. A massa monetária do Brasil hoje, ou logo antes do Coronga, antes do início do Coronga, era 300 bi de base monetária e 400 bi de dinheiro na economia. Uhum. A base monetária é um pouquinho diferente do que é dinheiro, as pessoas não precisam se preocupar com as diferenças, mas era 300 e 400. Vamos supor que agora, não tem os dados, ainda não foram compilados, porque o Banco Central demora a dizer o que está acontecendo. Demora lá algumas semanas. Mas vamos dizer que agora essa massa monetária tenha caído 20%, 30%. Isso aí realmente revela uma recessão brutal e uma preocupação de falta de dinheiro, que eu até entendo, por exemplo, que é uma das medidas que o Banco Central fez, que eu acho menos pior, vamos dizer assim, ou talvez até adequada, que é a redução do compulsório. Porque a redução do compulsório libera uma massa monetária e compensa... que não é uma criação, isso é importante das pessoas entenderem, né? Que não é uma criação de recursos sem nenhum lastro, né? Esse dinheiro já existe, ele vem através dos depósitos à vista, os depósitos a prazo e poupança, só que para as pessoas que não sabem, a taxa do compulsório é uma taxa que o Banco Central determina que tem que ser, de todos esses depósitos à vista, a prazo e poupança, deve ser retido pelo Banco Central de maneira que o banco ele não empreste todo aquele dinheiro que foi captado através dos depósitos que eu falei anteriormente. Então, agora, com essa redução, que foi uma das medidas adotadas, você tem mais dinheiro disponível para empréstimos, para emprestar para as pessoas. Então, você aumenta, assim, também a liquidez, você faz uma expansão do dinheiro à disposição, porém não fazendo uma impressão de dinheiro, que seria simplesmente começar a aumentar o tamanho dos recursos sem ter nenhum lastro, que seria antigamente o ouro, ou agora a gente falaria de produção, de produtividade. Perfeito. Explicação melhor, impossível. Muito obrigado, Renata. É um dinheiro que já existia e que estava meio que preso, represado, obrigatoriamente. Você só está deixando ele ser liberado e, quem sabe, isso compensa a destruição de dinheiro que houve durante a crise. Essa seria uma ideia razoável, bastante razoável. E é um pouco isso que o Meirelles deve estar querendo dizer. Estou tentando adivinhar
a cabeça do nosso Meirelles, que foi um bom gestor de Banco Central lá atrás, comparado, né? O austríaco elogiar banqueiro central já é uma complicação. Mas comparado com os outros gestores de Banco Central, o Meirelles foi muito bom na sua época, muito bom. Ele controlou a inflação, não precisou mandar cartinha pedindo desculpa para o Congresso, aquelas coisas lá. E, portanto, se você fizer de uma quantidade que compense o que foi destruído, me parece razoável, dada a gravidade da situação. O Brasil, Renata, tem um instrumento de compulsório que é uma jabuticaba, não sei se você sabe. No resto do mundo, os compulsórios já estão saindo de uso, mas são compulsórios, dinheiros represados relativos a depósitos em conta corrente das pessoas. O Brasil represa, o Banco Central do Brasil represa dinheiro de CDB, dinheiro de depósito a prazo, que é uma jabuticaba. Ou seja, ao invés de ele estar agora querendo monetizar a dívida privada, a gente pode falar sobre esse assunto, que é um perigo, né? Ele poderia estar liberando mais desse compulsório de depósito a prazo. Não estou falando nem do depósito à vista ainda, que também poderia ser liberado. Mas caiu a prazo, caiu de 25% preso para 17% preso. E aí, se eu não me engano, o que libera já é uma coisa em torno de 100 a 200 bilhões. Veja bem, isso já é metade da massa monetária que a gente tem hoje, Renata. Metade. Né? Ou seja, se ele quisesse, ele poderia diminuir de 17 para 15, de 15 para 10, e ainda continuaria eliminando uma jabuticaba que nós temos no Brasil. Agora, as outras coisas que ele tem feito são muito piores. Reduzir os juros, na minha opinião, é uma longa discussão que eu não vou começar aqui, não. Eu prometo que eu não vou entrar nessa discussão, que é muito complicada. Eu acho que cabe dizer rapidamente para o nosso espectador aqui que a redução dos juros ela é positiva, porém ela deve ser sustentável. Então, a redução dos juros da maneira como ela foi feita, inicialmente estava sendo muito bom, porém, a gente perdeu o investment grade, acho que em 2015. E a gente não tem como recuperar esses investimentos, boa parte dele dos investimentos estrangeiros, sem o investment grade. Quando você baixa demais os juros e você tem países com risco igual ou menor do que o nosso, com juros maiores, naturalmente existe uma fuga do dinheiro que está aqui no Brasil para outros países com esse risco igual ou menor, com a taxa de juros maior do que a nossa, ou igual do que a nossa, se for um caso de um lugar com menos risco. Então, o que acontece é que existe, a Cuca está aqui dando um alô, que ela linda, sempre aparece. O que acontece é justamente que, né, Cuquinha? O que acontece é justamente que a gente tem uma elevação muito alta do dólar em relação ao real. Então, houve uma desvalorização muito grande. E até num momento como esse agora, eu sei que você concorda comigo, Hélio, porque a gente já falou sobre isso lá no grupo do Mises, é de que uma redução maior ainda dos juros agora é meio inócua. Porque você não tem como atrair mais investimentos para cá por conta desses problemas que a gente já viu antecipadamente. Então, apenas um parênteses para a gente falar que política de juros também é importante quando a gente fala do bigger picture, né, do todo. Com juros nesse nível, basicamente juros reais negativos no Brasil para o investidor, o dinheiro vai embora mesmo. E nós tivemos a maior fuga de capital da história em relação a outras crises, porque o nosso juros está negativo pela primeira vez e a gente não ofereceu uma resposta a isso. Seria uma proteção. A gente não tem uma compensação, né? O Brasil não está melhor, assim. Ele está um pouco melhor, mas ele ainda tem um endividamento muito alto. Ele tem uma série de problemas. Que não é muito diferente das crises passadas nossas, quando a gente era frágil. Mas pelo menos a gente teve a resposta nas crises passadas de aumentar a taxa de juros para tentar contrabalançar essa fuga brutal de capital que desestabiliza o nosso câmbio. Então, mas essa é uma discussão longa. Eu só estou dizendo o seguinte, se ele queria, com esses juros mais baixos, dar um estímulo, ele não precisava, ele podia liberar mais compulsório, ao invés de ficar reduzindo, brincando com fogo nesse momento, que é reduzir a taxa de juros. Veja o que aconteceu, Renato, com a nossa curva de juros longo. Disparou. Absurdamente. Ele disparou porque ele diminuiu a taxa de juros de curto prazo, obviamente. Claro, tem toda a crise, mas estou dizendo, é também reflexo da diminuição da taxa de juros. Então, agora ele fica tentando estabilizar,
fazendo um troço que lá os Estados Unidos fizeram lá atrás, em 2010, lá, o troço lá, como é que Reduzindo os juros absurdamente, só que numa condição que o Brasil tem que é totalmente diferente dos Estados Unidos, que é o emissor da moeda que é usada como reserva internacional. Então, os Estados Não, Unidos a gente nem pode comparar, né, a situação nossa com os Estados Unidos. Ele quer intervir no mercado de juros longos, lá da curva brasileira futura, para baixar na marreta. Então, agora que ele exagerou aqui, ele não gostou que subiu os juros longos e ele quer marretar também um troço que não é uma função do Banco Central, que é marretar juros fora da curva de curto. Então, assim ele está vazando por todos os lados e eu acho que, em parte, é um erro do arcabouço de medidas que ele colocou. Dentro do arcabouço tem uma medida que eu acho razoável, que é a liberação de compulsório, que ele poderia ter feito mais. O resto eu acho muito controverso. Então, até tem uma outra história aí dentro disso tudo, que é a possibilidade, isso eu escutei de algumas pessoas que participaram de uma live com o ministro Paulo Guedes, não é nada oficial, mas existe a possibilidade de fazer uma venda parcial, pequena, das reservas internacionais para compensar parte desse déficit, porque o déficit projetado para esse ano era de 124 bilhões, foi para 410 bilhões, alguma coisa assim, o déficit só desse ano, mas esse pacote todo de estímulo feito pelo governo, que são R$600 de ajuda, o empréstimo para microempresa, para folha de pagamento, tudo isso são 750 bilhões o total. Então, eu ouvi dizer, ainda como eu disse, não é oficial, mas eu queria ouvir tua opinião a respeito disso, de vender em torno de 300 bilhões de reais, entre 350 e 350 bilhões de reais, o equivalente em reais, das reservas, né? Sendo que hoje a gente tem aproximadamente 352 bilhões de dólares em reservas internacionais. Pois é, Renata, é assim, como a gente começou no início, eu disse que o ideal é que os bichos sejam separados, o Tesouro Nacional e o Banco Central. E um dos motivos, o mais importante, é que o Banco Central, ele carrega como ativos sólidos certos dólares que lastreiam, para usar um nome ruim, que garantem, vamos dizer assim, ou colateralizam a foto da arara azul que a gente carrega no bolso, né? Aqui, vou até pegar aqui, olha que maravilha. Olha. Esse troço aqui, olha aí, essa aqui é a onça pintada, olha aí, a onça pintada. A onça pintada, a gente acredita que ela é confiável porque o mercado sabe que tem lá no cofre do Banco Central uma opção de outras fotos, que aí é do George Washington, que eu não tenho aqui. Que é bem mais confiável que a da onça pintada. Isso. Então, quando essa relação não está boa, a tendência é a coisa ficar completamente desgovernada e o dólar subir muito, como aconteceu muitas vezes na história do Brasil. Então, se você começa a reduzir o George Washington lá no cofre, né, para passar esse dinheiro para o Tesouro, que já é um desafio monumental em termos contábeis, legais, fiscais. As pessoas aqui não vão entender se eu começar nessa seara, mas esse desafio é brutal, não é simples. Vai precisar, sei lá, de PEC, se brincar. Não sei se é só lei, não, para fazer essa transferência de recursos de uma venda de reserva do Banco Central para o Tesouro. Isso é uma coisa que viola as regras de boas práticas de gestão de Banco Central e que todo governo tenta fazer isso e todo Banco Central e sociedade tentam evitar, porque isso é um perigo. Mas mesmo que fosse possível fazer esse desafio, o que você está fazendo é piorando a qualidade da confiança nessa coisinha aqui, ó, nessa nossa onça pintada, porque tem menos dólares lá. Então, eu pelo menos começaria a fazer conta. Peraí, mas agora tem menos dólares. Será que eu quero segurar essa onça pintada aqui? Será que não é melhor, então, eu comprar os dólares? E aí começa uma dinâmica que a gente não pode se dar ao luxo hoje. Talvez lá na frente, uma estabilização depois da crise. Mas a gente precisa melhorar todo o nosso perfil de risco inicialmente, que passa por um monte de outras coisas, né? A reserva é uma das coisas que nos dá um pouco mais de segurança, embora a gente esteja fragilizado
pelo fato da crise que a gente teve em 2015 e 2016, os PIBs caíram muito, a gente perdeu o investment grade, o risco Brasil estourou. Então, tudo isso significa que a gente não estava preparado, não está preparado da maneira como deveria para essa crise. E aí, agora a gente tem que fazer uma expansão que é necessária. Até eu acho que cabe dizer que o próprio Hayek, que é um autor famoso austríaco, para quem não conhece, se não conhece, procurem os livros lá da LVM, que tem muita coisa legal dele. Ele mesmo defendia uma intervenção pontual, e aí cabe dizer bem essa palavra pontual, temporária, do governo, porque você não vai deixar as pessoas desassistidas, passando fome, coisa e tal. Só que isso tem um custo. Esse custo vai ser dividido por todo mundo, por todos os brasileiros, e principalmente para as próximas gerações. Então, eu acho que isso que é mais importante as pessoas entenderem, que o dinheiro não vai cair do céu, é um dinheiro que a gente vai pagar. E se não for feito de uma maneira correta, temporária, se a gente não conseguir, até mesmo acho que entra a discussão, não para agora, mas é uma discussão válida, o próprio isolamento, quanto tempo ele vai demorar, porque quanto mais tempo o isolamento demorar, mais tempo vai demorar para as empresas produzirem e a gente conseguir pagar essa conta, né? Então, acho que tudo isso aí entra na conta, né, Hélio? Então, eu não sei o que o Hayek falaria numa situação dessa, na verdade. Mas o que ele com certeza diria é o seguinte: é inevitável que, dado que tem um Estado, e o Estado ele está aí na cabeça das pessoas que gostam dessa solução, dessa tecnologia para resolver problemas sociais, o Estado está aí para fazer uma mediação na sociedade e dizer, então tá bom, o que a gente precisa fazer, né? Então agora seria a hora do Estado fazer X, ao invés de fazer educação, saúde, não sei o quê, fazer uma outra coisa para ajudar as pequenas empresas ou o trabalhador que está sem fazer renda, etc. Como você disse, Renata, o dinheiro não nasce lá na esplanada dos ministérios. Esse dinheiro está saindo de algum lugar. E na sugestão que você deu, você sugeriu que não seria por mais impostos, seria por tomar dívida de alguém. Isso. Mas tomar dívida de alguém vai tomar do poupador, né? Eu não sei se o poupador está disposto a dar mais dinheiro para o governo hoje. Então, ele possivelmente vai ter que cortar uma série de outras despesas para fazer isso, ou ele vai tomar na marra esse dinheiro, de alguma forma, né? Vai tomar do poupador, vai ter que aumentar a taxa de juros, porque essa taxa de juros vai ser muito difícil. Eu quero ver como é que vão ser os leilões de títulos, mas para ele conseguir levantar todo esse dinheiro que você mencionou, que ele precisa, e estão dizendo que o déficit vai ser da ordem de... O déficit primário vai ser da ordem de 8% a 10% do PIB esse ano, que é uma brutalidade. É absurdo. Então, isso aí tem que tirar da sociedade. Quem é que vai dar esse dinheirinho para o governo? Porque isso aí parece que as pessoas acham que é automático, né? Ah, não, o governo precisa de mais 500 bi. Beleza, todo mundo vai lá e... Quem é que vai botar mais no fundo DI lá, que vai para o Tesouro Direto, que vai para lá? Eu não sei se eu quero não, nessa taxa de juros. Pô, peraí, como assim? Por isso que as taxas longas estão subindo. Pelo menos, talvez, nas taxas longas, as pessoas falam, bom, se o governo está prometendo aí, sei lá, 7%, 8%, 9%, aí tudo bem. Aí talvez ele consiga, mas isso vai ter que passar pelos leilões, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, como assim tomar do poupador? Só para vocês entenderem o que o Hélio estava falando agora, né? Quando o governo ele se endivida, tudo isso que vocês fazem de compras de títulos públicos, o famoso Tesouro Direto, isso, na verdade, você está comprando uma dívida em que o governo promete para você pagamento de juros numa data futura. Então, quanto mais curta for essa data, se for daqui até um ano, ele vai te pagar uma taxa pequena. Ou se não, se você for comprar uma dessas que é indexada a Selic, que ele basicamente, se a Selic sobe ou cai, é isso que vai te remunerar. Agora, as taxas de juros longas, que é o que ele está falando, longas a gente está falando de o quê? 2045, 2050. Quando acontece uma crise como agora, é natural que as taxas de juros longas subam, porque o governo vai ter que, em alguma medida, prometer juros maiores para essas pessoas que estão comprando esses títulos que significam dívida do governo, porque senão não faz sentido para elas. Não faz sentido você
comprar um título do governo lá para frente, que você vai demorar 15, 20 anos para receber o seu principal mais os juros, se os juros não compensar para você o risco que esse governo representa, ou até mesmo o fato de você investir em outra coisa e ganhar mais, tudo isso está envolvido. Então, quando ele diz que ele toma do poupador, é porque esse endividamento que o governo faz é soltando mais títulos e pegando dinheiro das pessoas. O dinheiro não cai do céu, ele tem que sair de algum lugar. Seria a mesma coisa que eu falar para você, para o Hélio agora, e falar assim, olha, me empresta 100 conto e eu te devolvo daqui um mês com 1% de juros, por exemplo. Aí ele vai decidir se faz sentido para ele esse 1% nesse período ou não. Com o governo é a mesma coisa, só que as pessoas tendem a entender que o governo tem uma responsabilidade, um risco menor do que um banco ou do que uma empresa, e não necessariamente isso é real. A gente vê o que aconteceu com as empresas, as dívidas da Venezuela, da Argentina, então a possibilidade de calote, não que eu acho que isso seja uma possibilidade, mas as pessoas têm que entender de onde que vem esse risco. Então, conforme o risco do país é maior, ele precisa dar uma contrapartida maior também para quem está comprando a sua dívida. Basicamente é isso. E só um complemento, Renata, perfeito o que você falou. É que quando a gente fala em economia, né, muita gente fala assim, o governo tem 3 formas de levantar dinheiro para fazer gastos. Imposto, isso que você acabou de mencionar, que é tomar emprestado dos poupadores, e a terceira seria a inflação, né? Só que as pessoas precisam entender esses 2 bichos distintos. Um é o Tesouro, que tem essa conta que recebe impostos e faz gastos, e o outro é o Banco Central. Isso. O Tesouro só tem 2 formas de fazer. Ele não gera inflação. Então, ele levanta impostos que agora estão caindo, certo? Então, agora os impostos estão caindo. Ou ele toma emprestado de pessoas, empréstimo adicional, que as pessoas hoje já estão assustadíssimas porque a poupança dela diminuiu também. Isso. Então, ele não tem o poder de pegar dinheiro criado pelo Banco Central, porque o dinheiro criado pelo Banco Central vai para o banco. Ele não vai para o Tesouro, só de uma forma muito indireta depois, mas não entra na conta do Tesouro Nacional, que é o único dinheiro que ele pode gastar, é o dinheiro que está na conta dele. Exato. Então, essa confusão aí faz com que agora eles precisem tomar uma quantidade brutal, porque a sociedade resolveu que precisa gastar uma opção de dinheiro adicional, então ele vai precisar ir nesses leilões para tomar dinheiro novo de gente que está com pouco dinheiro, né, mais pobre, porque o dólar só sobe também, você fica mais pobre toda vez que o dólar sobe, com a poupança deprimida, e vai tomar dinheiro de quem? Só se for dos próprios bancos, de uma outra forma, já que o Banco Central está ajudando os bancos, talvez os bancos vão lá arrumar uma... Deveriam fazer essa compra massiva, né, dos títulos. Talvez sejam os bancos que vão fazer esse trabalho, mas, de novo, vai bater naquilo que você disse antes, que, na verdade, toda essa festa de tomar dívida vai ter que ser paga um pouquinho mais à frente. E não só os juros, tem que pagar o principal também. Correto. E aí o que eu queria te perguntar, Hélio, que é uma pergunta que tem aparecido bastante, eu fiz um compilado, aquele que eu te mandei, né, inicialmente, do que eu queria te perguntar, é o que aconteceu nos Estados Unidos na crise de 2008. Não sei se todo mundo sabe o que foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, mas de forma bem simplificada, os Estados Unidos tinham uma série de ativos lá dentro chamados de subprime, que são ativos de crédito podre, onde as empresas de rating, a S&P, a Fitch, a Moody's, etc., a Fitch, eles fizeram uma avaliação ruim dessas empresas, ruim do ponto de vista de que não estavam corretas essas avaliações, e esses ativos, eles eram comprados por fundos, esses ativos de hipoteca da hipoteca e etc., em que essas pessoas já estavam se tornando inadimplentes, não tinham capacidade para pagamento daquelas hipotecas, só que os fundos de investimento compravam isso dentro dos seus fundos de investimento, então isso trouxe uma crise de ordem financeira sistêmica gigantesca. Quebramos bancos, etc. Tudo porque os ativos que apareciam nos balanços desses bancos basicamente não existiam.
Então, foi uma crise muito séria e houve, durante muitos anos, o chamado quantitative easing, que seria essa impressão de dinheiro e a ajuda aos bancos, às pessoas, etc. E aí eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal aqui, Hélio, como é que isso se deu de 2008 para cá, quanto de endividamento os Estados Unidos fez de lá para cá, com uma taxa de juros baixa, obviamente, porque eles mantiveram a taxa de juros baixa, mas eu já vi muitos comentários aqui no Instagram falando assim, imagina, esse negócio de impressão de dinheiro não é igual nos anos 80. Olha aí o que aconteceu com os Estados Unidos, a gente teve uma super alta da Bolsa, etc. E a alta da Bolsa não necessariamente significa que não exista um problema mais lá na frente por outros pontos de vista, principalmente a questão do endividamento. Então, a hiperinflação não veio porque eles conseguiram controlar isso de uma certa forma, mas inflação, muita gente acha que inflação é aumento generalizado de preços, mas não é isso. Isso é apenas a consequência de uma expansão gigantesca monetária. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse detalhe, Hélio. Vamos lá. Primeiro, a gente tem bolhas em série, né? Então, já vinha desde a bolha da internet. Se você pegar, tem bolhas anteriores que eu posso mostrar como origem de um tipo de um ciclo, né? Que é o ciclo austríaco, que a gente diz, que o Banco Central inicialmente reduz taxa de juros, joga dinheiro na economia, ela se sustenta por um tempo, mas aquilo foi muito para que a economia comportasse. O próprio mercado se dá conta de que ele precisa ajustar os excessos, colapsa, e aí começa o ciclo todo de novo. Então, a gente está vendo essas bolhas em série há muito tempo. Não diferente do que aconteceu em 2008. Em 2008, a minha visão, Renata, é que não era uma crise, como a gente viu depois, não era uma crise do subprime ou de mortgages. Aquilo foi o gatilho. Assim como agora também foi o gatilho, o coronga e a guerra de preços do petróleo. Mas a crise é de natureza... Qual é a natureza da crise? É a alavancagem, a quantidade de dívida que existe no sistema. E essa dívida começou justamente pelas respostas às crises de 2000 e depois de 2008. O Banco Central, né, até botei na minha última coluna da Folha de São Paulo, que é essa coluna semanal, que eu falei o martelo do Fed. O Fed é martelo, para ele tudo é prego. Então, toda vez que tem um problema, injeta. Problema, injeta dinheiro. Compra, monetiza, faz aquele negócio que eu falei de comprar ativos, como essa garrafa, comprar um título, etc. E aí, de fato, muitos economistas, muitos austríacos, inclusive, falaram, não, então, dada essa enorme injeção como resposta à crise financeira, isso vai gerar inflação. Eu não fui um desses. Eu achava que ia ser parecido com o Japão. E, de fato, está muito parecido com o Japão. O Japão foi o inventor do kiwi. Então, a gente já tinha um filme anterior para ver o que estava acontecendo. E, em 1989, a Bolsa Japonesa bateu 40 mil pontos. E mesmo depois de todas essas décadas, hoje está lá, sei lá, quanto tá? Alguém vê aí, 20 mil, sei lá. 20 por aí. Mesmo depois de todas essas décadas, o índice, o Bovespa lá do Japão, em 89 estava 40 mil e hoje cerca de 20. Então, veja bem o tamanho da bolha que explodiu no Japão. E eles, como chegaram no juros zero e não conseguiam partir daí, aí você faz o quê se o juro já está em zero? Eles inventaram esse tal do quantitative easing, um nome muito feioso, mas que eu uso uma analogia que é o seguinte, é como se você fizesse aquela coisa cruel que é o foie gras, a alimentação forçada de ganso, você metesse um tubo dentro do coitadinho do ganso e colocar comida para ir direto para o estômago, ele fica gordo e faz aquele negócio. Então, o kiwi é isso, é o Fed, o Banco Central, dizendo o seguinte, banco, eu não quero saber se você quer ou não mais dinheiro, eu vou enfiar dinheiro em você, tá certo? E você vai tomar esse dinheiro porque eu quero que você tome. E aí você tem dois mecanismos possíveis, né? Ou não, três mecanismos possíveis, mas dois que realmente funcionaram. Você poderia, sim, com todo esse dinheiro criado, ter gerado uma inflação.
O que aconteceu de fato? O que aconteceu no Japão? O Banco Central injetou todo esse dinheiro nos bancos, que é o que um banco central normalmente pode fazer. Ele não pode injetar dinheiro no mercado, botar na tua conta. Estão falando isso agora aí. Estão falando isso agora, hein, Renata? Cuidado, vamos ficar espertos, que eles já estão começando a falar. Se começar, é melhor começar pelas nossas duas contas, né, Renata? Vamos pedir para... Bota aí a conta aí para o Banco Central fazer. Mas isso é uma besteira, não é para fazer. Aí ele coloca nos bancos e não necessariamente o banco vai querer emprestar para alguém aquele dinheiro. Porque ele fala, eu estou com pouco... o que está acontecendo neste exato momento, que já houve uma injeção de liquidez, e os bancos não estão repassando, né? Não vão repassar. Já está acontecendo isso no Brasil nesse momento agora. Não estão repassando. Tem algumas pessoas aí reclamando de que houve, né, uma injeção para esses bancos. E aí, na hora de você ver lá quanto que você tem disponível para a sua folha de pagamento, etc., são valores muito baixos, com taxas de juros não tão amigáveis assim. E isso também é uma outra discussão interessante, até pela questão do monopólio dos bancos, né, Hélio? Mas o medo que eles têm da inadimplência. Sim. Ele está comprimido, porque, veja, aliás, é uma coisa que vocês têm que notar. Nas apresentações do Banco Central, ele fala, não, nossos bancos estão muito capitalizados. E ele vai lá e mostra gráfico até dezembro do ano passado ou janeiro, no máximo iníciozinho de fevereiro. Ele tem o balanço de todos os bancos em base diária, mas ele não está falando sobre isso. Porque, na verdade, esse capital que ele diz que é muito abundante dos bancos, etc., eu duvido que esteja nesse nível. Né? Então, o banco, agora que ele está sob pressão no seu capital, ele está vendo os ativos dele diminuírem de preço. E como ele já partiu de um capital muito pequeno, que é o que se permite no mundo inteiro, tem um capitalzinho pequenininho, 5%, 6%, 7%. Quando eles botam aqueles números lá, 15%, aquilo 15% não é sobre o volume total de ativos, é sobre o ajustado a risco, é uma pegadinha. Então ele tem, sei lá, 5% a 10%. No Brasil tem um pouco a mais que o normal. Mas hoje não tem, certamente, porque o que ele carrega na carteira diminuiu muito de valor. Muitos bancos lá nos Estados Unidos já estão insolventes. Já estão insolventes. E pela teoria, Renata, só abrindo um parênteses, pela teoria mais sacramentada na história sobre a atuação de Banco Central, que é desse sujeito aqui, olha aqui, vou até pegar o livro. Olha aí. Walter Bagehot. Walter Bagehot. Aqui está o nome dele aqui. Por incrível que pareça, isso aqui se fala Bagehot, tá? Lombard Street, chama o livro, chama Lombard Street. É um manual de como operar o interbancário, como ser um banco central, como ser um central banker. Ele foi fundador da Economist e foi um famoso banqueiro central. E ele dizia o seguinte, olha, em crise de liquidez, como a que a gente está vivendo, você tem que dar ampla liquidez só para bancos solventes. Então, se o banco tiver capital negativo, sai fora. Esse aí você já perdeu e deixa o cara. Você tem que dar ampla liquidez. Essa é a teoria dele. Não quer dizer que eu concorde 100%, porque eu sempre prefiro tratar do problema antes que ele aconteça. Mas mesmo nessa teoria, que é um pouco assim, mais benevolente que a minha, que seria ainda mais ortodoxa, mesmo nessa teoria, o Banco Central americano já não deveria estar fazendo isso para muito banco lá. Mas a gente sabe, a última vez que eles deixaram isso acontecer, que foi a quebra da Lehman, foi um troço tão dramático que eles falaram, a gente nunca mais vai deixar. E o problema é que quando você fala que você nunca mais vai deixar, os bancos fazem a festa. O que quiser, Poxa, se eu não vou quebrar, opa, peraí, eu vou arriscar a casa, porque aí, se eu ganhar, eu ganho muito dinheiro, se eu perder, eu estou salvo pelo Banco Central, meu amigo. Então, só continuando, desculpe esse enorme parênteses, mas com todo esse dinheiro que o Banco Central está botando nos bancos, em primeiro lugar, não necessariamente vai para o mercado. Correto. E na medida em que vai para o mercado, não necessariamente vai para a inflação de preços. Pode ir para a bolha de ativos. E aí é o que aconteceu nos Estados Unidos desde 2008. A Bolsa Americana estava em 2009 em 666 pontos, o S&P. Estava até anteontem em 3 mil.
666 para 3 mil. Assim Uhum. como várias outras classes de ativos, títulos públicos americanos, todo tipo de empréstimo, tudo subiu de preço, os ativos subiram de preço. Então, o dinheiro, quando ele é criado, você nunca sabe para onde ele vai. Pode ser que vá para a inflação de preços, pode ser que vá para algum ativo E que acho que todo mundo... cabe lembrar aqui, né, Hélio, que assim, não vai para quem as pessoas acham que precisa, né? Exato. Geralmente a inflação é justamente isso que a gente sempre fala, né? Os austríacos sempre falam que o aumento generalizado de preços ele é apenas uma consequência dessa primeira leva, digamos, de expansão monetária, porque as pessoas que vão ter acesso a esse primeiro dinheiro que está chegando do governo não são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais ricas, né? E que vão comprar títulos, vão comprar ativos, vão comprar etc, etc e tal. Então, acho que isso também é uma correção importante de fazer, porque as pessoas acham que inflação é simplesmente o preço do tomate subir, o preço da carne subir, só que isso, na verdade, é uma consequência de algo que já está acontecendo há bastante tempo no passado, né? E também, a pior, não só não vai para esse sujeito que você falou, mas, por exemplo, torna o preço de imóveis inacessível para a classe mais Isso, baixa. exato. Então, o sujeito que tem condições recebe primeiro esse dinheiro do banco, gasta primeiro, investe primeiro, e o sujeito que a gente acha que poderia ser beneficiado vê, por exemplo, apartamentos que ele não entende como é que esse apartamento está nesse preço. Uhum. Claro, porque aquele dinheiro que foi criado foi Já para foi coisas. gasto E foi para essas coisas esses como ativos, apartamento. e aí a corrida por esses ativos faz com que o preço suba. Então, a inflação, o IPCA, aqui para o pessoal entender também que isso é uma coisa interessante. O IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo, e ele é determinado por uma cesta de produtos de bens e serviços que a maioria das pessoas usa, é uma média. Então, vai ter bastante alimentação nessa cesta, etc. Muito provavelmente, vocês que estão nos assistindo agora, vocês devem ter percebido um aumento de preços das coisas que vocês compram no dia a dia, que é muito maior do que o IPCA. Então, o IPCA está baixo porque ele representa uma cesta média de bens e de serviços que a maioria da população do Brasil, que infelizmente é uma população pobre, utiliza. Principalmente focado em alimentação, tem lá gás. O próprio combustível ele não é tão alto, né? O quanto ele influencia no IPCA. Então, na realidade, todos os outros preços estão inflados. Como você acabou de dar o exemplo do preço do imóvel, por exemplo. Só que você tem aquela sensação artificial de que a inflação não subiu, porque o seu índice de inflação te demonstra uma coisa que não é a sua realidade. Isso não quer dizer que o índice esteja errado, porque não tem como você fazer um índice para cada pessoa. Cada pessoa tem um índice de inflação. Mas é importante a gente fazer esse adendo, né? Perfeito. Exatamente. E isso explica por que não necessariamente tem inflação. Só para arrematar tudo que a gente falou, isso explica. Então, vem cá, muita gente diz que tem que ter inflação, inclusive vários austríacos. Sim, mas dentro da escola austríaca tem muita gente que diz que não, que pode ir para os ativos. Como a gente viu, mesmo antes da crise de 2008, os austríacos já falaram, está vendo esse dinheiro que o Greenspan criou a partir de 2001? Não está indo para a inflação, mas está indo para os ativos, está criando bolha. A gente já está acostumado, na escola austríaca, a ver esse fenômeno. Isso não é surpresa para a gente, não. Então, quando você ouve por aí, olha aí, eles falaram que vai ter inflação, conversa fiadinha. Porque como eles não prestam atenção no que a gente diz, eles só xingam, então eles não ouvem o que a gente fala. Então, porque a gente não falou nada disso. Não, exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal de que as pessoas têm uma ideia de que hiperinflação ela vem somente através da inflação que a gente conhecia nos anos 80, nos anos 90, que teve que ser feito o plano real, etc. e tal. Esse é um dos tipos de inflação que você pode gerar. Mas a inflação, a hiperinflação dos ativos, ela existe, ela é muito real e ela é pior ainda, porque ela está mascarada. Não é que ela seja tão ruim quanto era outra, ou era pior, ou melhor. Não é nem isso que eu tô querendo comparar, mas é que ela tá mascarada e aí você fica metendo o pau descendo a lenha na expansão monetária, como se isso não fosse causar de qualquer maneira nada de negativo, e a bolha tá cada vez maior, e o endividamento dos governos está cada vez maior. E quando acontece uma crise, porque aconteceu a última crise séria mundial foi 2008.
Nós estamos agora em 2020, então a gente teve 12 anos aí para tentar desalavancar um pouco esse endividamento. O que a gente fez? Exatamente o oposto, né? Esse que é o grande problema. Você tinha me falado para falar também do endividamento americano. Toda essa expansão de moeda acaba batendo em algum lugar, tem um custo associado a isso e bate no nível de endividamento dos Estados Unidos que está ficando perigoso. E o Brasil também está ficando perigoso. Agora, eu queria te falar uma coisa para o pessoal que está assustado. Pô, eles só me contam notícias ruins, né? A notícia boa, né, Renata, e você é o teu negócio, né? É que quando o Banco Central faz um negócio desse, as pessoas que entendem esse mecanismo, como você, sabem quais são as classes de ativos que vão se beneficiar dessa injeção de dinheiro. Porque, de novo, esse dinheiro foi criado. O grande negócio para os poupadores, investidores como nós, é saber, então, para onde vai? Porque eu quero colocar a minha poupança aonde vai esse dinheiro. Né? Então, aí vem o que a gente faz, né, Renata? Que é justamente ajudar, assessorar investidores, fazer cursos, falar sobre isso. Quer dizer, olha, dado isso, o que vai acontecer? Ainda está um pouco cedo, porque a gente não sabe nem o tamanho da injeção que esses bancos centrais estão fazendo, se é o suficiente só para arrestar a contração ou se vai muito além. E também a gente não sabe quanto tempo a crise vai durar, né? A gente não tem ideia, porque justamente agora a gente está num momento de isolamento ou distanciamento social e as empresas já demitiram pelo menos 9 milhões de pessoas, foi o número que eu vi aí na sexta-feira, a notícia, 600 mil empresas já fechadas. Então, assim, é um número bem assustador, mas que se a gente consegue não demorar muito tempo para voltar à vida ao normal, ou pelo menos flexibilizar um pouco, e agora nem é o objetivo de fazer o julgamento de se isso deve acontecer agora ou depois, mas dependendo disso, a gente vai ter uma crise pior ou uma crise menos pior, digamos assim. Então a gente não sabe ainda 100%, nem 50% para onde que esse dinheiro dessa injeção de liquidez vai, né? Para onde ela irá. E é muito relevante saber se é um dinheiro que está saindo do Tesouro Nacional, aquela conta lá que a gente falou, ou se é do Banco Central. O comportamento é completamente diferente, porque o dinheiro que sai da conta do Tesouro Nacional já existia. Ele está sendo só redistribuído, enquanto o outro é um dinheiro novo. E aí nós que temos o olhar de lince, sabemos que existe essa diferença e vamos olhar, então, o que se prejudica, o que se beneficia. Legal. E aí, o que eu queria te saber aqui, por último, nós já estamos a quase 50 minutos de live, parece que foram 10 minutos. Eu poderia falar com você aqui umas 3 horas, eu acho que muita gente ia acompanhar a gente também. Aliás, o pessoal está gostando, eu vi alguns comentários aí, estão falando que é você que tem que falar, não sou eu nada, que você não, mas que gente, tá falando... não, imagina, ninguém está falando isso aí, não. As pessoas gostam eu vi ali. bastante. Não, o pessoal quer saber da cloroquina, Hélio. Desculpa, o pessoal agora só olha você vê um remedinho em forma de humano, entendeu? Mas a última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual é, na sua opinião, uma ou algumas das soluções que o governo poderia fazer? Porque, de novo, é um momento de bastante incerteza, ninguém sabe quanto tempo isso vai demorar para passar. Tem governadores e prefeitos aí agindo totalmente como ditadores, querendo intervir na liberdade das pessoas, nessa busca por segurança, o que é uma loucura para a gente que defende a liberdade ver esse tipo de coisa acontecer. Você tem possibilidades de remédios, possibilidades de vacinas, tem alguns lugares com isolamento que não está funcionando tanto assim e a curva de mortes continua subindo. A gente teve uma primeira boa notícia hoje de que em 5 dias é o menor número de mortes aqui no Brasil, mas isso ainda não significa que a gente pode flexibilizar muito esse isolamento. Qual que é, na sua opinião, do ponto de vista econômico, o que o governo deve fazer, ou pelo menos uma linha de pensamento? Olha, vamos falar de linha de pensamento, porque também é cedo, mas o plano do governo de gastos adicionais é uma coisa, sei lá, da ordem de 700 bi, 10% do PIB, né? É uma loucura, é uma monstruosidade. Acho que é o maior da história, não é, Hélio? É o maior da história, mas não é tão diferente dos países desenvolvidos. Eu acho que para países emergentes é grande, é maior.
né? Os países emergentes não estão fazendo esse troço que está sendo anunciado. Mas parte do que eles estão falando, né, pode ser revertido se a crise acabar um pouco mais cedo, né? Se o lockdown, se a transmissão do vírus cair, esse tipo de coisa, pode ser que ele consiga reverter, porque parte desse dinheiro é um adiantamento do resto do orçamento. Então, talvez haja, ou ele não aplicou, não empenhou tudo, né? Se acabar mais rápido, ele não vai empenhar tudo, então pode ser um pouco menor. Mas vamos dizer que seja 400, então, só para dar um número, 400 ao invés de 700, de impacto sustentado, né? Bom, só isso já seria metade, em 3 meses, seria metade de todo o ganho da Previdência em 10 anos. Uhum. É muita Portanto, coisa. A gente acabou de fazer uma reforma e aí chega essa crise e a gente joga metade dela para fora. E como a gente falou durante toda essa live, né, Renata? Não tem esse negócio de free lunch, não existe dinheiro criado de graça. Então, se você fez esse troço aqui, como você disse, você vai ter que devolver para quem te deu o dinheiro lá. E aí, então, você tem que dizer, o bicho Tesouro Nacional tem que dizer, da onde eu vou tirar? Então, eu tenho que ou cortar despesas, que é provavelmente o que ele tem que fazer, porque aumentar impostos sobre o nosso cadáver, né, Renato? Pelo amor de Deus. A gente não deixa, a gente vai não fazer dá. Não adianta não, doutor Paulo Guedes, não vem com essa história não, viu? Então, ele vai ter que remanejar, fazer uma reforma do Estado. Então, ele vai ter que fazer a reforma administrativa logo, que pode ter um impacto que é de 400 bi, mas em 10 anos. Então, na verdade, isso representa só 10% desse troço aí que estão fazendo. Então, 10% só, mas tem que fazer. E assim por diante, fazer outras reformas de diminuição do tamanho do Estado, de outras coisas que se tornaram menos importantes, talvez. Né? Se você teve que escolher isso, você vai ter que arrumar uma forma de consertar. Não sei, o Congresso vai ter que discutir, porque não cabe no orçamento federal. A gente pode fazer abertura comercial, que é uma coisa que baixa muito o custo das empresas e aumenta a competitividade. Você pode, para não prejudicar as empresas, para não ter um problema político, você pode começar pelos insumos, né? Computadores, por exemplo, é insumo para todo mundo. Por que a gente paga uns 50% de acho que imposto? tecnologia e saúde são 2 setores que poderiam ser beneficiados de cara, né? Com essa redução aí, abertura comercial. Então, e você tem uma série de outras, ou seja, continuar, que já ocorre, mas tem que fazer muito mais pronunciado, a desburocratização do Brasil, simplificação burocrática, tirar as amarras regulatórias exageradas. É basicamente o que a gente sempre falou, né, Hélio? Não tem nenhuma novidade aí do que a gente sempre reclamou que o Brasil tem de problemas, né? Por quê, Renata? Eu vou explicar porque isso é uma coisa interessante. Tem gente que está achando que a ciência econômica se altera por causa do vírus. Eu já conheci gente, o Bira, né, costuma citar esse exemplo, foi um seminário que a gente passou junto durante 4 dias, tinha um sujeito que achava que acima do Equador tinha uma ciência econômica, abaixo do Equador tinha outra ciência econômica, ou seja, a lei de oferta e procura funciona em alguns lugares, mas não nos outros. E o vírus, coitadinho do vírus, ele não quer saber. A lei de oferta e procura vale para ele. Se o governo vai lá e vai tabelar produto, vai tabelar máscara, sei lá o quê, vai faltar, porque a lei de oferta e procura não foi revogada. Então, as pessoas que acham, os liberais mudaram de opinião. Me mostra um liberal que acha que a ciência econômica mudou por causa do vírus. Aonde foram revogadas as leis econômicas? Eu não estou vendo. Então, no momento em que você sai dessa tempestade, desse troço, as pessoas vão voltar a falar o óbvio. Só que agora com as sequelas que você criou. Então, tem um problema maior a resolver, mais rápido, mais urgente. E eu imagino que a sociedade vai exigir e ir nessa direção. Então, eu acho isso bem interessante de você falar, porque existem 3 coisas aí em pauta. Uma reforma tributária, a outra a reforma administrativa e o outro é o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo permitiria que a gente não, né, mas que o Ministério da Economia tivesse mais flexibilidade com o orçamento. Hoje em dia, o que ele tem de possibilidade de remanejamento de despesas e de receitas, para onde que ele vai determinar aquilo, é muito ruim, é muito pequeno. E o Pacto Federativo poderia acontecer. Então, essas 3 reformas parece que estão em pauta.
O Rodrigo Maia e o Alcolumbre tinham combinado com o Paulo Guedes de votar a reforma tributária, de votar não, mas de discutir para deixá-la mais ou menos pronta. No recesso não fizeram isso e agora estão tentando achar aí uma maneira de ser protagonistas dessa crise, como todo bom oportunista político, né, explorador político que são. Mas se o governo agir de forma bastante focada nessas três coisas, e a abertura comercial envolvida nisso, na redução de burocracias, na redução dos impostos de importação, das tarifas alfandegárias, eu acho que a gente pode sair dessa crise até melhor do que a gente entrou, porque embora a gente tenha que construir um endividamento, o Brasil vai ter mais substância até para alongar mais essa dívida, as pessoas terem mais confiança no Brasil e a gente ter mais dinheiro dos poupadores e também dos investidores de fora que vão vir aqui investir na economia real e os empregos voltarem mais rápido. Então, quanto tempo isso vai demorar? Qual o impacto que isso vai ter 100%? A gente não sabe. Mas a gente sabe que essas medidas funcionam. Correto, Hélio? Eu concordo com você. Tudo que for no sentido da reforma do Estado, né, eu acho positivo. Eu só queria pontuar, tudo isso que você falou está perfeito, eu queria pontuar que a minha impressão é que quando eles falam lá de reforma tributária, eles não admitem diminuição de arrecadação, o que significa, obviamente, como você conhece de político, que é aumento. Então, isso aí já é uma destruição para a sociedade, porque está tirando esse dinheiro da sociedade. Então, se for nessa direção, eu já acho esquisito. A outra que eles falam o tempo inteiro é que eles querem diminuir a competição entre os entes da federação, para quem cobra menos impostos. Aí eles dão um nome muito feio a isso para poder bater nisso, que eles chamam de guerra fiscal. Eu acho que é competição entre entes da federação. E aí eles também querem que fique todo mundo num cartel de uma alíquota só para ninguém poder fugir. Aí o brasileiro não pode fugir para lugar nenhum, porque é tudo a mesma coisa. Esses dois pontos eu acho muito complicados, porque se aumentar os impostos no Brasil, que é o que está parecendo que eles vão fazer, nós estamos lascados, porque aí tira dinheiro da população. E você acha que vai sair de quem? A base é feita da classe média baixa, classe D, Exato. etc. Vai sair da classe D. E aí destrói mais a poupança das pessoas. Agora, todo o resto que você falou, você alocar mais para né, o Pacto Federativo, permitir, a porção do Pacto Federativo que permite maior alocação, distribuição de alocação do orçamento, eu acho positiva, é administrativo, mas cuidado com a tributária, porque ali pode ter um trocinho. Então, legal. Estamos chegando aqui a 1 hora de live. Queria agradecer aí o pessoal que apareceu, os amigos que eu vi aqui, Fernando Conrado, Mariana Brito, a Mila Maia, e alguns outros amigos meus que apareceram por aí. Obrigada pela presença de vocês aqui. Estamos já, nesse momento, com 1.200 pessoas ao mesmo tempo, Hélio, que é muito legal. Achei que foi bem bacana, acho que a gente conseguiu explicar um pouco sobre esse negócio de impressão de dinheiro, que ninguém entende direito o que está acontecendo. Sabe que eu sou sua fã, gosto muito de fazer lives com você. Eu sou mais ainda. E assim, vamos... se a gente puder fazer outras, a gente vai marcar. Obrigada a todos que participaram, foi muito, muito legal. O doutor Pascoal também está aí na live. Muito bacana. A Cuca está reclamando que a gente vai acabar a live. 1 horinha, né? Tão pouquinho. Bom, se você me deixar, eu falo mais que a minha boca, né? Daí eu vou falar até amanhã. Mas obrigada, Hélio, pela disponibilidade de novo. Obrigada você está numa luta aí incansável em todos os sentidos. E é isso aí. Um beijo para todos vocês. Até. Beijo, Renata. Beijo na Cuca aí também. Valeu. Beijo. Tchau.